Olá a todos. Então hoje vamos ver uma fonte de alimentação estabilizada, como está aí escrito em cima, aula 54. Meninos e meninas, meus amigos, o que é que vamos ver aqui? Nós temos aqui uma fonte de alimentação, porque quando nós olhamos para uma máquina avariada, de preferência devemos ter o esquema para nós percebermos o que é que está ali, porque senão tu vês uma placa com componentes, ou tu tens uma grande experiência e tu consegues lá ir, ou então se tu estás a começar é melhor tu te munires do esquema, porque tu olhando para um esquema destes e estando à vontade, tu, pá, ok, agora eu vou lá e na placa também temos um R1, uma R2, um C1, uma K, também temos lá isso na placa escrito, e então tu já começas a entrar, tens a placa de um lado e o esquema do outro e tu, ok, já estou a perceber. Então vamos lá fazer aqui uma pequena verificação. Primeiro, situar-nos aqui neste esquema, que é para depois vermos o que é que ele está a fazer. O que é isto da fonte estabilizada. Então temos aqui um transformador que pode trabalhar a 220 ou a 110 ou outra tensão. Eu não sei como é que funciona, como já falámos, as tensões no mundo todo. Não conheço o mundo todo, né? Mas gostava de conhecer. De qualquer modo, em Portugal nós trabalhamos com 220 volts. Imagina que tu arranjas um contrato para ir trabalhar para o Brasil ou que tu vais trabalhar em África, ou tu chegas lá e vais-te inteirar. Ora, como é que é a corrente aqui? Aqui trabalhamos com 110 e 60 ciclos. Ok, agora eu já sei como é que vou trabalhar. Está bem? Então é só uma questão de adaptar para os valores locais, não mais. Então temos o transformador primário, o secundário do transformador. Temos ali um diodo que representa, repara, um diodo nesta posição é um retificador de meia onda. Neste momento nós não temos aqui, a ideia não é pôr ali um retificador de meia onda, neste momento a ideia é dizer que temos aqui uma retificação, está bem? Podia ser uma ponte retificadora para termos onda completa. A ideia agora não é essa, é só para situar aqui e dizer, olha, isto é o princípio da fonte de alimentação. E agora vamos trabalhar isso sim, a estabilização, daqui para a frente. Então repara, depois tu tens aqui um transistor número 1, que te vai dar aqui a passagem da corrente que vai alimentar a carga, não é? É aqui que vai passar o grosso da corrente, que vai ser consumida nesta carga. E temos aqui um outro transistor que junto com o TR2, junto com o TR1, vai, digamos que este TR1 é uma torneira, que vai estar mais aberta ou mais fechada, conforme esta carga solicitar, para que se mantenham aqui 50 volts, está bem? Vou-te só dar um exemplo. Se tu tiveres um colchão com molas, um colchão de molas, e tu puseres uma carga em cima, as molas arreiam um bocadinho, né? Assim se passa com a corrente elétrica. Se esta fonte não fosse estabilizada, o que acontecia aqui é que quando esta carga consumisse mais um bocadinho por algum motivo, se ela começar a consumir um bocadinho mais, a tendência da fonte é baixar. Imagina uma máquina numa fábrica de papel, uma máquina que pega numas resmas de papel de um lado e transporta para ali. E depois vai buscar mais e põe ali e larga. E vai buscar e anda nisto. No momento em que a máquina pega nas folhas, isso exige mais corrente elétrica. Quando ainda por cima, além de ter o peso das folhas, os braços estão a trabalhar para ali, os braços da máquina, claro, a máquina consome mais e depois larga o papel ali e a máquina volta a consumir menos. E depois vem aqui e consome mais, e para ali consome menos. Vamos simbolizar essa máquina aqui com esta carga. Faz conta que essa máquina é esta carga. Como sabemos, todas as máquinas têm que ter uma fonte de alimentação, verdade? Nada trabalha do nada, tem que ter uma fonte de alimentação. E hoje, cada vez mais, as fontes de alimentação, até numa televisão, as fontes de alimentação têm que ser estabilizadas. Se aquilo é para trabalhar com 10 volts, é com 10 volts, não é com 11 ou com 9, é com 10. E se aquilo é para trabalhar com 50 volts, é com 50. Olha, eu pus-te aqui estes 50 volts, não que a gente esteja a falar de alguma máquina em particular, mas é só para dar um exemplo. Podia pôr ali 20 ou 15, não importa, vamos pôr 50 volts, um número qualquer, só para tu perceberes a mecânica de como é que tudo isto trabalha. Então já sabemos que esta carga vai ser uma carga variável. Ora consome mais, ora consome menos. Depois consome mais, depois consome menos. Mas aqui temos que ter sempre 50 volts. E o facto é que na eletricidade, se a fonte não fosse estabilizada, quando esta carga exigisse mais corrente, no momento em que exige mais corrente, a tendência da fonte de alimentação é arriar um bocadinho, vir para os 49, 48, ou menos, não é? Depende da exigência da carga. Não é? Se eu puser aqui um fio, faz um curto-circuito, o ponto A vem para zero. Não é? Mete o A logo na massa. Mas isso não vamos fazer, é só para fazer uma comparação. Então, repara, quando esta fonte vem aos 49 volts, aos 48, o que é que nós precisamos? Precisamos de pôr outra vez a 50. O que acontece é que ela baixou ligeiramente porque a carga exigiu mais corrente. Então, o que é que nós fazemos para manter ali em 50? Damos-lhe mais corrente. Ela está a precisar. E a gente dá. Este transistor deixa passar mais corrente. Vamos ver aqui a habilidade. Como é que este transistor vai deixar passar mais corrente? Olha. Então aqui tu tens
uma malha R1, R2, este é um potenciómetro, um trimmer, só para tu poderes ajustar. Tu pões aqui um multímetro, um voltímetro, né? Entre o ponto A e a massa pões um voltímetro. O voltímetro, se não tiver a marcar, imagina que ele está a marcar ali 49 volts. Tu vais aqui a este trimmer, ajustas para 50, pronto, não mexe mais, fica ali, 50 volts. Agora está a 50 volts, a carga começa a trabalhar, começou a exigir mais corrente, a tendência é baixar, não é? Quando a tendência aqui no ponto A baixa, também baixa aqui, não é? Este ponto A é isto tudo que vai aqui desde o transistor. Então se começa a baixar, baixa a tensão aqui neste R1 e R2. Imagina que estas duas resistências R1 e R2 eram iguais. Olha, se estas duas resistências forem absolutamente iguais em termos de ohms, o que vai acontecer é que aqui temos 25 volts, ou não? Tu vais ter entre a massa e este ponto vais ter 25 volts, entre este ponto e os 50 também vais ter os outros 25, porque as resistências são iguais e cai 25 volts em cada resistência. Agora, repara, se a tensão aqui tem tendência a baixar e veio para os 49 ou 48, se veio para os 48, aqui neste ponto já só temos 24. Então, se temos 24, polarizamos. Em vez de 25 volts nesta base, já estamos a polarizar só com 24. Isto é um NPN, tem um negativo aqui da massa e tem um ponto positivo que vem daqui, não é? Então, se tem um ponto positivo, ainda agora tinha 25, agora tem menos, tem 24, o que é que acontece quando eu ponho menos tensão num transistor NPN, ou num PNP, entre o emissor e a base, se eu puser menos tensão, vai-se dar menos corrente, e então há menos corrente também no emissor coletor. Verdade? Um transistor é um transfer resistor, ele transfere a resistência de um lado para o outro. Uma vez que tu fizeste circular aqui menos corrente, ele aumenta a resistência e não deixa passar tanta corrente aqui. Olha, se aumenta a resistência, esta tensão que estava aqui num X vai aumentar ligeiramente, não é? Ao aumentar a resistência, estás a afastá-lo da massa. Há mais resistência, menos corrente. Estás a afastá-lo da massa. Quando passar aqui mais corrente, estás a aproximá-lo da massa. Então, olha, se estás a pôr mais volts positivos ali, só porque passou aqui menos corrente, mais volts positivos na base daquele transistor, o que é que ele vai fazer? Ele é um NPN também. Ele vai deixar passar mais corrente. Era isso mesmo que nós precisávamos, era deixar passar mais corrente porque a carga está a solicitar. Nós estamos a ver isto num ponto devagar, eu espero que tu estejas a entender, mas eu vou-te explicar ainda melhor. Mas isto tudo se passa à velocidade da eletricidade, que são 300 mil km por segundo, ou seja, a carga exigiu mais corrente, o transistor deu na hora, zunga. Aquilo é microsegundos. O transistor deu logo na hora. Está bem? Se tiveres um osciloscópio como o nosso, tu vais, o nosso osciloscópio, por exemplo, põe ali entre o ponto A e a massa, o osciloscópio ali a medir, ele não só mede como grava. Eu a seguir posso ir ver o que é que se passou para ali. Compreendes? Então, nós vemos uma tensão que é quase 50 volts sem falhar. Porque assim que ela baixa um bocadinho, não chega aos 48, pá. Assim que ela baixa ligeiramente, o transistor abre mais a goela. O transistor abre mais este canal aqui e deixa passar mais corrente. Porque ela baixou porque esta carga está a solicitar. Então há que lhe dar mais. E agora repara, agora vamos ver o processo inverso. A carga deixou de exigir tanta corrente, agora quer menos corrente, porque lembra-se daquela carga que pegava no papel e pousava daquele lado, pegava no papel e pousava daquele lado. Agora a carga foi mais aliviada, precisa de menos corrente, se precisa de menos corrente a tensão começa a aumentar. Ligeiramente, mas começa a aumentar. Se ela começa a aumentar, este transistor precisa de fechar a torneira, não é? Que é para ela não aumentar, para se manter sempre nos 50 volts. Fecha a corrente, não é? Para se manter sempre então nos 50 volts. Ora, como é que isso acontece? Se a tensão começa a aumentar, agora é o processo inverso. Esta malha que está aqui R1, R2, a tensão aqui também está a aumentar, ou não? Eu digo que sim. Então se aumenta ali, aumenta aqui, aumenta neste fio todo. Então a tensão começou a aumentar, se começa a aumentar, começa a pôr mais volts positivos na base deste transistor. Se começa a pôr mais volts positivos numa base de um NPN, começa a correr mais corrente. Se começa a correr mais corrente, começa a correr mais corrente de coletor, não é? Se começa a correr mais corrente de coletor, a tensão aqui é menor, porque este transistor... Como é que começa a correr mais corrente? Nunca te esqueças. Isto é uma resistência variável, que está aqui o transistor comandado pela base. Então, se há mais corrente, a tensão aproxima-se mais da massa. É ligeiramente, mas é o suficiente. Aproxima-se mais da massa, menos positivo ali. Um bocadinho só. Menos positivo aqui na base do TR1. Menos positivo na base do TR1, corre menos corrente. Era mesmo isso que nós precisávamos. A carga já estava a solicitar menos corrente. Entendes? E sempre que ela solicite mais corrente, este transistor vai abrir porque este vai lhe dar ordem, e sempre que ela exija menos corrente, o transistor vai fechar um bocadinho e vai deixar passar menos corrente. O transistor vai sempre manter ali 50 volts. Porquê? Porque temos aqui uma malha que vai polarizar aqui esta base. Em relação aqui a esta malha RC Zener, o Zener é para dar estabilidade. Imagina que nós temos aqui, por exemplo, um Zener 6,3 volts.
Ele, para estar ali sempre com 6,3 volts, ele precisa de uma malha de estabilização, com uma resistência. Está bem? Então, aqui vão estar sempre, se o Zener for 6,3, por exemplo, aqui vão estar sempre 6,3. O resto cai na resistência. Na resistência é que vai haver ali uma variação. No Zener vão estar sempre 6,3. Então aqui este ponto já está estabilizado. Agora vamos só mexer na massa. Entendes? Perdão, na base. Agora vamos só mexer na base. E mexemos na base através da resistência R1 e R2. Temos ali uma tensão, polarizamos mais ou polarizamos menos, ele deixa passar mais ou deixa passar menos, mete voltas mais positivos ou menos positivos. São variações pequeníssimas, não é? São variações mínimas. Deixa passar mais corrente ou menos corrente, conforme a carga a solicitar. Se de repente a carga solicita mais ainda, epá, ele vai ter que abrir mais a goela. Como é que é? A tensão caiu, solicita mais, a tensão de repente caiu mais um bocado, pôs ali uns menos volts positivos na base do NPN. Menos volts positivos, o que é que acontece? Menos corrente aqui. Menos corrente ainda, fica mais positivo aqui. Porquê? Menos corrente quer dizer que a resistência aumentou. Isto aqui também é uma malha. Imagina que tem aqui uma resistência, outra resistência e outra resistência. Está aqui esta malha, né? RP, que é a resistência que ao mesmo tempo polariza até R1, é a resistência do próprio transistor e a resistência do Zener, né? O Zener mantém ali 6,3 e mais nada. Então, basta aqui esta malha destes dois, né? Se esta resistência aumentou, logo, esta tensão aqui está mais próximo do positivo. Se a resistência diminuiu, está mais próximo da malha, da massa, perdão. Isto está mal. Não é? Espero que tenhas entendido isto já muito bem e que ponhas aí nos comentários, mas sei lá, aqui uma parte que eu não estou a perceber e que expliques bem o mínimo de palavras que tu puderes, não é? Mas, podes escrever em uma coisa grande que eu não me importo, eu leio. Explica bem o que, se não estiveres a entender, porque eu vou-te dar uma boa explicação a seguir. Só preciso perceber qual é a tua dúvida. Está bem? Não tenhas receio de escrever e de pôr uma dúvida. Só não tem dúvidas quem não estuda, só não tem dúvidas quem não aprende. Está bem? Meus amigos, seria bom que vocês pusessem um like, não se esqueçam. E aqueles que ainda não subscreveram o canal já sabem, subscrevam o canal, que é para terem acesso a tudo o que se está aqui a passar, senão vêm só metade. Um grande abraço nesses corações.